Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje, comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Olá, sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é harmonização facial. E para falar sobre esse tema, estão aqui conosco, então, a cirurgiã dentista, especialista em implantodontia e em prótese dentária, diretora clínica da Ural Brasil Implantes Canoas, Giovana Vargas, e a doutora Raquel, que é especialista em harmonização facial. Elas que vão responder todas as perguntas sobre a harmonização facial, um tema que está super em alta e traz muitas dúvidas. Boa noite para as duas, muito obrigada pela presença de vocês no programa de hoje. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos de casa. É um prazer estar aqui no Papo Certo hoje. Vai ser um papo bem gostoso falando de harmonização, que é um tema que está bem em alta no momento, né? E se você tem alguma dúvida ou curiosidade sobre esse tema, nos envia sua pergunta para o nosso WhatsApp, que as doutoras vão responder aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O programa Papo Certo está de volta e você já pode interagir através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80 para tirar todas as suas dúvidas. Venho agradecer novamente, então, a presença das nossas convidadas, da doutora Raquel Plachá e a nossa colunista, a doutora Giovana Vargas. Doutora, ou doutoras, né? Doutora, o que é a harmonização facial? A harmonização facial são procedimentos estéticos minimamente invasivos que têm como objetivo embelezar a face, trazer uma harmonia, melhorar contorno, melhorar a qualidade de pele, né? Então, para isso a gente utiliza vários tratamentos como botox, o bioestimulador de colágeno, fios de PDO, emagrecimento facial, com a bichectomia ou então as enzimas, né? Então, são amplos a área de atuação da harmonização para melhorar mesmo a aparência, né, da gente. Muito obrigado. Doutora Raquel, como que surgiu a área da harmonização orofacial em sua vida e por que tu optou, então, em se especializar neste ramo? A área da harmonização surgiu ainda dentro da faculdade, né? Aqui na UBRA, a gente tem uma disciplina de harmonização facial. Então, meu primeiro contato foi ali. E durante esse período, eu também fazia maquiagem, né, para conciliar ali aquele período de faculdade, e era incrível como a maquiagem ela já traz, né, aqueles efeitos de sombra e luz, já muda a aparência da pessoa e as pessoas ficavam muito felizes com isso. Então, como a harmonização ela faz exatamente isso de uma forma mais duradoura do que a maquiagem, então isso foi me despertando interesse, né, que a gente conseguia melhorar a autoestima das pessoas através de procedimentos minimamente invasivos. Perfeito. E na sua clínica, quais são os procedimentos mais procurados? Na Ural Brasil, a gente faz bastante botox, bioestimulador de colágeno e preenchimentos, principalmente labial.
o preenchimento labial é um desejo da maioria das mulheres, né? Podemos contabilizar que é um dos procedimentos mais procurados da clínica? Com certeza, né? E ainda mais porque, por exemplo, na Oral Brasil a gente trabalha com implantes, então tem a questão estética, tem a parte funcional e nada mais do que complementar aquele sorriso, devolvendo um volume labial que foi perdido, né? Então, casa completamente. Voltando então, falando sobre a harmonização facial, para quem que a harmonização facial é indicada, doutora? A harmonização facial ela é indicada para quem está incomodada com a aparência, quem está sentindo que o rosto está envelhecendo e quer dar um up, né? Quer dar aquele efeito lifting, quer ficar mais bonita para si, para as fotos. Então a harmonização ela consegue trazer isso, uma melhora, né, na autoestima da pessoa e consequentemente traz também uma melhora na confiança nas relações interpessoais. É interessante, não é? Porque nós estamos falando em harmonização facial, mas está tudo interligado. A atividade do dentista com a recuperação da saúde dentária, mas também com a aparência, não é? Com certeza. Então, um complementa o outro. Exatamente. Esse é um tema, inclusive, que foi debatido, né? E teve por algum tempo, alguma contestação entre as diferentes especializações médicas da área médica, não é? Sim. E hoje já está pacificado e que é um tratamento complementar. Muito bem. E qual a maior queixa dos seus pacientes lá no consultório? O paciente chega muito falando, doutora, meu rosto está derretendo, o que eu faço? Isso é uma queixa muito frequente no consultório, né? E essa queixa, ela está decorrente pelo processo de envelhecimento, que é algo natural. Mas com a harmonização a gente consegue gerenciar esse envelhecimento, né? Porque a gente merece envelhecer bem, por que não? É verdade. Já que temos os recursos, né? Vamos aproveitá-los então. Então, quais são os benefícios da toxina botulínica, que é conhecido então como o Botox, né? Que é o nome mais corriqueiro. E como que ele pode oferecer então, de uma forma minimamente invasiva, esse bem-estar para a pessoa? O Botox, ele traz vários benefícios, como, por exemplo, ele vai atenuar rugas, isso é o que as pessoas geralmente já sabem, né? Atenua rugas, linhas de expressão, mas também ele abre o olhar, ele tira a cara de cansaço, a carinha de bravo, então ele melhora, né? Ele dá aquele efeito lift, aquela levantada no olhar da pessoa, tira realmente mesmo aquela carinha de bravo que incomoda. Ela pode melhorar um sorrisinho triste, quem tem sorriso gengival também é uma ótima opção para dar uma melhorada nesse sorriso. Ela pode também dar um efeito emagrecedor quando a gente aplica na região aqui da mandíbula, ela dá uma leve marcadinha aqui. Então tem vários efeitos bem bacanas, né, que a gente pode ser utilizado com o Botox. E o Botox, ele tem uma duração média de quanto tempo, doutora? O Botox, ele tem uma duração em torno de 3 meses. A gente pode conseguir aumentar esse período, né, esse tempo, esse platô do Botox, se você tem uma pele bem hidratada, se você consome bastante água, se o teu metabolismo não é tão acelerado. Então, aqueles pacientes que são, né, academia ali, que treina bastante, eles vão ver que o Botox vai durar um pouquinho menos, porque o metabolismo vai acabar acelerando nessa degradação, digamos assim, do Botox no organismo. Então, é basicamente em torno de 3 meses, mas a gente consegue estender, a depender do organismo do paciente, um período de até 5 meses. E também dos cuidados que o paciente vai ter, né? Exatamente. Não é simplesmente chegar lá, faz e dizer, agora não ficou bom, durou muito pouco tempo, mas e a água, né, doutora? A água e aquele creminho hidratante também que precisa. Exatamente. Então, tem vários cuidados, né, que a gente pode associar, não só... Porque no consultório a gente entrega, né, aquilo que a gente tem em mãos em questão de tecnologia, mas os cuidados em casa e a tua rotina, ela é muito importante para conseguir manter esses resultados, né? Então, a gente tem que paciente e o operador ali, quem vai fazer o injetor, então tem que andar juntos, né? Um ajudando o outro para que a gente consiga sempre resultados mais satisfatórios possíveis. E existe um momento certo para iniciar este tratamento? O momento certo é quando você está sentindo já que suas ruguinhas estão te incomodando, ou então você quer começar a fazer para prevenção, como por exemplo, vamos imaginar a nossa pele como se fosse um papel. Então, quando a gente faz, né, a gente dobra o papel, ele vai começando a ficar vincado, vai ficar marcando, né? Então, se você pegar um papel aí em casa e amassar ele todo, quando você abrir, você vai ver que a folha vai estar toda amassada. Então, quando a gente pega uma pele nesse estágio, né, que depois de vários anos fazendo os movimentos, as mímicas faciais que vão gerando essas rugas, essas linhas de expressão, se você deixar para fazer isso muito
tarde, quando já está com essas rugas estáticas vincadas, o Botox ele não vai ser só suficiente, vai ter que associar outras terapias. Então, quanto antes você fizer para a prevenção, para não deixar chegar nesse estágio de rugas estáticas, bem vincadas à pele, melhor. Então, ali a partir dos 20 anos, 20 e poucos anos, já é ideal começar. Obrigado. Doutora, e assim, as áreas mais específicas que a toxina ela pode ser aplicada, e também eu gostaria de saber se ela consegue realmente esconder todas as linhas de expressão. As áreas que geralmente são aplicadas é na região aqui da testa, da glabela, aqui no cantinho dos olhos. A gente pode aplicar também na região aqui do nariz, as ruguinhas aqui bunny lines. A gente pode aplicar nessa região aqui do contorno da mandíbula. Quem tem queixo celulítico, que quando faz assim, fica aqueles furinhos, a gente consegue aplicar também. Quem tem a boquinha caída, a gente tem pontinhos avançados aqui para conseguir dar uma levantadinha no sorriso. E para quem tem também sorriso gengival, a gente consegue melhorar a estética desse sorriso com o Botox. Eu tenho como é que é o nome? Esse vinquinho que tem aqui no lado da boca e parece que eu estou sempre bravo, uma expressão brava, mesmo sorrindo. E daí a gente consegue dar uma melhorada e associar com outras terapias também, a gente consegue um resultado melhor, como então, por exemplo com o ácido hialurônico, associando as duas técnicas. Aqui seria o ácido hialurônico. Os dois a gente consegue associar. E aí, respondendo o restante da tua pergunta, ela vai atenuar as rugas. A gente nunca pode dizer que vai sair as rugas por completo, né? Até porque a gente não bloqueia todas as fibras musculares, mesmo na região que a gente atua. Então, ela vai atenuar as rugas. E quando é uma ruga muito profunda, doutora, tem aquele caso que precisa fazer o descolamento para depois ser aplicada a toxina, certo? Isso, exatamente. Essa ruga, por exemplo, é aquela 11, né, que as pessoas têm aqui marcado na glabela. A gente tem que realmente fazer um descolamento ali do tecido, porque já está bem profundo aquele suco ali, e aí sim a gente consegue melhorar. E aí a gente associa também a outra terapia, como por exemplo o fio de PDO, que a gente consegue fazer esse preenchimento após o descolamento. Então a gente na harmonização acaba tendo várias vezes que associar terapias. A maioria das pessoas sempre tem a dúvida, Botox dói ou não dói? Botox, ele é um andor que você consegue suportar, não é algo que seja muito exagerado, sabe? É com agulhas, é uma agulha de insulina, ela é um calibre bem fininho, só que o que pode acontecer é você sentir uma ardência do produto, que isso vai depender de organismo para organismo, então vai depender realmente de cada paciente. Há algum teste de sensibilidade dessa pessoa antes de começar a aplicação? Não é necessário, porque é algo suportável mesmo, sabe? Suave. Mas aí a gente pode utilizar anestésicos tópicos, a gente pode utilizar canetas vibratórias para melhorar o conforto do paciente. Olha, falando por experiência própria aqui para os nossos telespectadores, eu já realizei o procedimento de Botox 3 vezes e não doeu nada. Coisa boa. Porque a agulha é bem fininha mesmo e recomendo porque o resultado realmente é satisfatório, faz muito bem. É muito mais que beleza, não é? É uma questão de saúde, de autoestima, como estava falando. Assim como o próprio tratamento dentário, não é somente a aparência, é muito mais que isso. É a confiança, a autoestima, é uma questão de saúde, muito mais que física também. Muitas vezes é uma saúde até mental, da autoestima, a pessoa fica mais confiante, né? Exatamente. E para isso eu tenho até um exemplo para dar de uma paciente que ela me procurou para fazer a toxina botulínica porque ela dizia que as pessoas falavam que ela estava brava e ela não estava brava. Ela se sentia mal porque as pessoas olhavam para ela e achavam que ela tinha carinha de brava. Foi o exemplo que eu dei meu próprio, porque eu tenho esse vinco aqui que parece que eu tô com o lábio para baixo. Que a pessoa parece que está brava, mas na verdade eu não estou bravo. Não está, exatamente. E isso, eu tive um professor, me marcou muito na minha vida, ele foi no quadro e fez o autodesenho e a boquinha dele era para baixo. Ele disse, pessoal, vocês estão me olhando, eu não estou bravo. É a minha natureza que a minha boca é para baixo. Então, que bom saber que hoje tem algum tratamento para essa nossa característica pessoal, né? Isso. Eu tenho agora uma pergunta para a doutora Giovana. Doutora Giovana, vamos lá. Tem algum tipo de tratamento odontológico que possa estar sendo feito pelo paciente que o impeça de fazer a harmonização facial? Não, não tem. A gente tem que ter sempre consciência de que a harmonização facial ela vai ficar sempre muito melhor quando a gente tiver feito o tratamento dentário, quando os dentes estiverem
de acordo. O nosso saudoso cirurgião plástico Pitangui já dizia que antes de ir no consultório dele para fazer qualquer tipo de procedimento estético no rosto, os dentes deveriam estar ok. Então, a gente preza muito na Oral Brasil de Canoas, atrás do Bourbon, que para que fique satisfatório, a gente tenha, antes da harmonização, não mais ou menos importante, mas antes, para que complemente e fique o melhor resultado possível, que os dentes estejam ok, que o sorriso esteja ok, para que a gente tenha um resultado muito melhor. Eu gostaria de falar que estou muito orgulhosa da doutora Raquel Pacha, que está aqui com a gente, nossa doutora, e que faz a harmonização facial em mim. Obrigada por estar aqui, estou muito feliz com a tua presença. Também. Maravilha. Gente, eu tenho certeza que vocês estão adorando o Papo Certo de hoje, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e já nós voltamos. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência. Você pode nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Hoje nós temos conosco a cirurgiã dentista, especialista em implantodontia e em prótese dentária, diretora clínica da Oral Brasil Implantes Canoas, Giovana Vargas, e doutora Raquel Pacha, dentista especialista em harmonização facial. Após quanto tempo eu posso reaplicar o Botox novamente? Após 3 meses. Tem que esperar esse período de 3 meses por conta de um efeito vacina. Né? Então, se a gente aplicar em uma janela anterior a esses 3 meses, a gente pode deixar o nosso organismo, nosso sistema imune suscetível a perceber a presença dessa toxina no organismo e causar um efeito vacina. E daí depois você vai tentar fazer um Botox e não vai ter os resultados que você espera. Nós temos muitas perguntas que foram enviadas pelos nossos telespectadores aqui pelo WhatsApp. A Luciana Disteio pergunta quais são os cuidados após esse procedimento. Os cuidados após esses procedimentos, principalmente da Botox que a gente está falando no momento, 24 horas sem exercício físico, evitar o sol, né, evitar calor na região e, além disso, vida normal. Pode voltar às atividades do cotidiano normal após o procedimento. Agora chegou aqui uma pergunta no WhatsApp. A Luísa de Cruz Alta disse assim: eu fiquei curiosa, gostaria de saber quais foram os procedimentos estéticos que a doutora Giovana já fez. Oi, Luísa, tudo bem? Eu já fiz preenchimento de olheiras, boca, botox, né, na testa e aqui nos pés de galinha, né, doutora? E fiz preenchimento de malar também. Muito bem. A Bianca, de Porto Alegre, pergunta: quando devo começar a fazer os bioestimuladores de colágeno e qual a sua duração? Os bioestimuladores de colágeno, eles são indicados ali a partir dos 28, 30 anos. Por quê? Porque o nosso organismo, já saiu vários estudos que comprovam que a gente, a partir dos 25 anos, começamos a perder 1% de colágeno por ano. Então, para pensar, essa conta não vai fechar, né? A gente vai perder muito colágeno ao longo da vida, então a gente tem que repor. E a gente fala aquele famoso poupança, né, de colágeno. Vamos fazer a poupança de colágeno. O bioestimulador de colágeno, ele é uma substância que ele vai estimular a produção natural e biológica do colágeno. Então, a duração dele é semi-permanente por isso, porque ele vai ficar no organismo, a substância,
né, estimulando o colágeno aproximadamente 8 meses e depois o que vai ficar é o colágeno do teu organismo, que vai ser consumido ao longo das vidas nesse 1%, né, por ano. A Vanessa de Sapucaia fez uma pergunta. Nós estamos falando em harmonização facial, mas ela perguntou: tenho celulite no glúteo. Posso fazer harmonização com bioestimuladores, fios ou preenchimento? Super pode. A gente, na área do cirurgião dentista, não atuamos na região glútea. Mas o bioestimulador de colágeno, principalmente o Sculptra, até o Radiesse também, ele é excelente para o glúteo, para melhorar o aspecto ali de casca de laranja, né? Melhorar a celulite e dar também um contorno mais bonito para o glúteo. Perfeito. Temos mais, eu falei para vocês que tem muitas perguntas aqui hoje, então vamos dar continuidade. Qual o tratamento indicado para o famoso bigode chinês? A Fernanda de Novo Hamburgo que está perguntando. Bigode chinês, gente, muitas pessoas vêm ao consultório e falam, eu quero preencher aqui. Quando, na verdade, a causa desse sulco nasogeniano, ele está associado à queda aqui da sustentação do malar. Então, a gente vai na origem do problema. A gente vai fazer pontos de estruturação na região do malar para fazer exatamente isso aqui. Ó, dá aquele efeito lift. Se a gente fica preenchendo essa região, primeiro que é uma região que a gente tem bastante vasos importantes, né? Então, é uma região bem nobre do nosso rosto. E segundo que se a gente colocar muito volume aqui, a gente começa a ficar com aquele rosto meio, né, de macaco, que a gente chama, né? Fica bem volumoso aqui. Então, não é o que a gente deseja. Então, a gente vai devolver o volume para o lugar certo, que é nessa região aqui do malar. Foi justamente isso que eu queria, né? Eu achava que tinha essa marca aqui e por isso eu preenchi. Da minha natureza, nós estávamos falando antes do programa, minha natureza genética, eu tenho essa parte aqui realmente com um pouco colágeno. Então, possivelmente, futuramente, será o tratamento indicado para mim. Exatamente. Olhando para mim. Olhando para ti, eu super faria. Mas tu tá com pouca ruga, Ivanir. Tá bem, tá bem. Até porque nós estamos falando assim mais em casos de mulheres, mas os homens também fazem bastante, né? A aplicação de toxina, doutora. Com certeza. Cada vez mais no consultório tem chegado homens para se cuidar também, né, gente? Porque o processo de envelhecimento acontece em homens e em mulheres. Então, os dois devem se cuidar. Mas ainda a mulher é que mais procura. Ainda é a mulher que mais procura. Os homens podem já se libertar desse tabu e cuidar da sua pele, da sua beleza, também fazendo a harmonização facial. Tem uma pergunta que acabou de chegar aqui que eu achei muito interessante. É do final do telefone 7086. Minha filha tem 16 anos e fica me incomodando que quer fazer alterações no nariz. Se eu autorizar, ela pode ou não pode? Então, tem que fazer uma avaliação para verificar se realmente o caso dela é fazer uma rinomodelação. Ou se é caso de cirurgia plástica, né? Então, pela idade, a gente, com a autorização dos pais, a gente pode conversar e realizar o procedimento com ácido hialurônico, não tem problema pela idade. Mas é necessário fazer uma avaliação para identificar se realmente é o que vai solucionar essa queixa dela e que vai estar de acordo com a expectativa dela, se seria uma rinomodelação, até porque ácido hialurônico, ele volumiza. Né? Então, a gente não vai conseguir alterar um formato de nariz. Então, a gente precisa alinhar isso com a expectativa do paciente para ver realmente se é na nossa atuação de rinomodelação ou se a gente vai encaminhar para um cirurgião plástico. Ótimo, perfeito. Certo. E quem tem o sorriso gengival, a harmonização facial pode ajudar? Super pode, né? A gente faz aplicação de botox, né, nos músculos aqui que fazem a elevação, né, desse sorriso e a gente consegue baixar mais, então colocando na posição correta de um sorriso. E doutora, o preenchimento facial com ácido hialurônico, como que ele funciona? O preenchimento com ácido hialurônico, a gente vai fazer uma avaliação da face, né? E vamos verificar qual que é a queixa do paciente, ver se é a questão do processo de envelhecimento, se você quer alterar realmente o formato de rosto, ou se você quer só mesmo melhorar, né? Gerenciar esse envelhecimento para a gente identificar a atuação. A gente pode fazer contornos da face, melhorar o contorno da face, fazer projeções, fazer melhora também da região de malar aqui, do lábio, dar uma volumizada. Então, realmente tem que ver qual que é a queixa do paciente para a gente alinhar. Mas
O ácido hialurônico, ele é um preenchedor excelente, né? Que ele vai embelezar a tua face e ele também vai te ajudar a dar uma reestruturada na questão do processo de envelhecimento. E no caso do preenchimento com ácido hialurônico, quais são os cuidados? São os mesmos que o do Botox? Os cuidados, né? A gente vai fazer pertúitos quando a gente trabalha com cânula, que não tem pontativa, ou então com a agulha mesmo. Então, a gente vai fazer pequenos furinhos, digamos assim, na pele. Então, a gente tem que ter bastante cuidado de não passar a mão na região, né, para não contaminar, não dormir sobre o rosto, a região que foi colocada, para não ter uma movimentação ali do ácido, né, até ele se acomodar direito. Então, além disso, evitar também a atividade física nas primeiras 24 horas, evitar o calor para não aumentar a vascularização na região. E são basicamente esses cuidados, tá? Muito bem. Temos mais uma pergunta da Lisiane, lá de Cruz Alta. Muito obrigado pela audiência. Ela pergunta, é normal após o procedimento ter hematomas? É bem normal, tá? Porque o nosso rosto, ele é muito vascularizado. Se você pegar uma imagem da tua face em anatomia, você vai ver que é impossível você ir com uma agulha em algum lugar do seu rosto e não pegar um vasinho. Então, pode sim ter hematomas quando você faz algum procedimento minimamente invasivo. Mas que é normal e em algum tempo ele vai desaparecer. Ele vai desaparecer. Nós temos mais uns 2 minutinhos de programa e eu quero aproveitar para ler então a nossa última pergunta aqui do tablet. A Suzana, aqui do bairro Niterói de Canoas, ela diz que tem 65 anos. Ela pode ainda fazer botox e preenchimento? É um momento excelente para ela fazer, porque ela já está, né, no processo, provavelmente, de envelhecimento, de queda dos tecidos, né? A gente tem vários compartimentos de gordura aqui na face, então eles com o processo de envelhecimento, os ligamentos que sustentam ele aqui vão ficando mais frouxos, eles vão começar a ceder para a região mais central. Então, os preenchimentos, eles vão devolver essa estruturação como se fosse uma viga, digamos assim, eles vão sustentar, né, esses tecidos aonde eles deveriam estar. Então, além disso, o Botox também vai ajudar na questão das rugas, possivelmente não vai tirar todas, mas vai atenuar, vai dar uma melhora, né? Vai harmonizar mais esse rosto. E uma pergunta que fica aqui, doutora, desses procedimentos que nós falamos hoje, que é o Botox, o preenchimento, os bioestimuladores, os fios, eles podem ser feitos todos no mesmo dia? Eles podem ser feitos todos no mesmo dia. Aí vai do planejamento, né, que foi feito, e aí depende da região também. Por exemplo, se eu vou preencher malar, eu não vou fazer o bioestimulador com o preenchedor no mesmo dia. Então, vai depender realmente da região que eu vou trabalhar e do material eleito. Hoje em dia a gente buscar então a clínica Exatamente. Brasil Canoas, que vocês vão fazer esse diagnóstico. Isso. Eu quero agradecer então a doutora Raquel e a doutora Giovana por todos os esclarecimentos e agradecê-las por terem vindo aqui e aceitado o nosso convite. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. E agradecemos também pela sua audiência, lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com o Dr. Rogério Lopes, falando sobre a recuperação judicial das entidades e associações. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, pode nos mandar aqui pelo nosso WhatsApp 51 30 29 80 80. Até lá!